Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Nesta aula nós iremos ver sobre PowerPoint, certo? PowerPoint é uma ferramenta de apresentação de slide do Microsoft Office, ou seja, do pacote Office. Então, para abrir ele é bem simples. Vamos no menu Iniciar e PowerPoint. Ele está abrindo aqui numa outra janela, para vocês aqui. Está carregando, demora um pouco, faz tempo que eu não abro ele. Enquanto ele carrega, o PowerPoint ele pode ser usado além de apresentação de trabalho, para apresentação mais complexas, tá? Como assim apresentação mais complexa? Uma apresentação, uma animação, fazer uma animação de slide, um GIF animado e assim por diante, beleza? Então vamos lá. Com o PowerPoint aberto, já vamos começar ali pela guia de arquivo, né? Como que a gente vem nos outros principais pacotes. Então vamos lá. Arquivo, ele tem já o mesmo padrão que os outros pacotes, os outros aplicativos Office. Como assim, professores, o mesmo padrão? Padrão de apresentação. Ou seja, já que na primeira guia você já tem as opções de selecionar desenhos, selecionar arquivos já pré-formatados, certo? Por exemplo, design flutuante, uma linha do tempo colorida e assim por diante, beleza? Ou seja, você aqui você tem várias opções já para você apresentar. Por exemplo, selecionei aqui a amostra de cor, vou criar ele e eu já tenho um, uma apresentação já pré-formatada. É claro, posso modificar ela da forma que eu achar melhor, beleza? Mas ele já tem aqui uma pré-formatação para você. Logo abaixo você tem aqui todos os slides, certo? Do que você já abriu, todos os arquivos que você já abriu. Você tem a guia de novo, para você já criar um novo e já com mais opções de buscas. Por exemplo, eu quero de um tema, temas, né? Temas no gerais. Então ele já vai buscar todos os formatos, todos os arquivos já pré-formatados desse tema. Por exemplo, gráficos, ele vai me trazer várias opções que já venha com gráficos apresentados. Canvas, organograma, ou seja, tem várias opções aqui para vocês tirarem uma ideia. Às vezes vocês estão sem imaginação para criar o próprio slide de vocês, vocês podem vir aqui e tirar uma ideia, né? Ver como que é o desenho, como que foi apresentado e transpor isso para a apresentação de vocês, beleza? Dando mais enriquecimento ali na apresentação de vocês. O botão de abrir para vocês abrir os arquivos, as mesmas opções aqui de OneDrive e procurar. As informações que eu tenho do meu arquivo e da minha conta. Salvar, vocês já sabem, para salvar o documento recorrentemente, né? Salvar ele mais de uma vez. Salvar como para você salvar, se ele já estiver salvo, salvar uma cópia desse documento. Imprimir, para vocês imprimir o documento e as opções de impressoras. Compartilhar, exportar, se vocês quiserem exportar em PDF, por exemplo, essa apresentação. Ou até mesmo aqui, criar um vídeo, criar um GIF animado, compactar, empacotador de apresentação para CD, criar folhetos e alterar o tipo de arquivo também vocês podem fazer por aqui. Ou seja, aqui que eu falei que vocês podem fazer uma animaçãozinha com com essa apresentação, beleza? Então, você tem aqui depois a guia fechar para fechar, conta, comentários e opções que são próprias das contas, beleza? Já na guia página inicial, nós temos, lembra lá do Office do Excel, que vocês têm as opções de fonte, as opções que são mais utilizadas para os pacotes? Aqui não é diferente, você tem as opções mais utilizadas na apresentação do Office, ou seja, no pacote aqui no PowerPoint. Você tem aqui as mesmas áreas de transferência, para você copiar, colar, recortar, copiar a formatação. E aqui você tem algo diferente, temos o layout do seu arquivo. Ou seja, não gostei desse layout aqui. Eu posso vir e alterar ele. Beleza? Fica mais claro quando a gente tem uma guia nova. Perceba que você tem aqui o campo de texto maior e um campo de texto menor. Posso vir e alterar o layout, por exemplo, para esse. Então aqui eu tenho já três tipos de formatos diferentes de layout. Beleza? E aqui nós temos vários outros tipos de layout que vocês podem ir utilizando aí conforme a necessidade. Redefinir, ele redefine para o padrão. Posso adicionar uma seção, ok? Né? No caso aqui é um separador,
Por exemplo, eu posso separar o meu documento em várias seções para ficar mais fácil de eu organizar ele, certo? Deixa eu excluir aqui, seção. E novo slide. Vocês podem criar novo slide e clicando logo na setinha abaixo, você pode selecionar um slide já com pré-formatação, um layout já próprio, beleza? Nós temos logo a seguir a guia de fonte, contendo todas as fontes que está instalada no seu computador. Ah, professor, viu uma fonte que não está no seu computador. Beleza, vê o nome, né? Apenas está faltando você instalar. Aqui eu tenho bastante fontes diferentes, porque como vocês podem perceber, é porque eu tenho o pacote Office, desculpa, o pacote Adobe instalado na minha máquina. Então, nós temos aqui várias fontes que vocês não têm no computador de vocês, a não ser que vocês tenham aí Photoshop, Dreamweaver, alguns pacotes do Adobe instalado. Nós temos o tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, sombreado. Essa aqui é uma opçãozinha diferente. Perceba que nós nos outros pacotes nós não temos, né? O sombreado, aqui nós já temos. O taxado, o a separação entre os caracteres, ou seja, muito justo, justo, normal, mais espaçado, ou seja, já é uma pré-definição de espaçamento entre os caracteres. Tá? Nós temos também aumentar a fonte, diminuir a fonte, marcador, né? Marcação, ou caso sem marcação, e a cor da fonte. Beleza? Padrãozinho aqui das fontes, com algumas alterações referente ao próprio pacote, ao próprio PowerPoint, beleza? Tem então diferenças poucas aí. Temos também a orientação aqui do texto. Então aqui eu posso colocar aqui texto, só para vocês verem. Então, nós temos a direção do texto. Ou vamos começar logo ali, né? Nós temos aqui os marcadores, são padrões, né? Igual do Office ali, do Word. Nós temos os marcadores também, outros tipos de marcadores. No caso, esse aqui já são os enumeradores, né? Nós podemos aumentar o recuo, diminuir o recuo, aumentar o espaçamento entre as linhas, as ordenações dos caracteres, né? Centrar, alinhada à esquerda, alinhada à direita, centralizado, então justificado. Nós temos aqui as opções. E logo um pouquinho aqui emendado, né, na mesma caixa de parágrafo, nós temos algumas opções que nós não temos nos outros. Por exemplo, a direção do texto. Então aqui vocês já podem alterar a direção do texto bastando clicar ali, certo? Ou o alinhamento do texto, no caso. Então agora eu coloquei ele no alinhamento, numa direção, e alinhei ele centralizado, certo? Viu como que é fácil? Nós temos aqui para converter em Smart. Essa aqui é muito interessante, a gente vai ver mais para frente com várias opções. E logo abaixo nós temos os desenhos. Você pode inserir os desenhos, beleza? Então, a partir do momento que você insere um desenho, ele abre aqui a guia de formatação de formas, forma de formato, para vocês formatar essa fórmula da maneira que vocês acharem mais interessante, beleza? Na guia, continuando na guia, nós temos, ao selecionar uma forma, nós temos o preenchimento da forma, o contorno da forma e os efeitos da forma. Isso aqui, padrãozinho, certo? Basta você clicar, você já tem aqui um formato específico para vocês colocarem na sua forma. Ou seja, aqui, ó, um espelho, colocar aqui um brilho, pronto. E eu posso inserir vários efeitos diferentes, tá? Então, clicando, você já pode inserir vários efeitos diferentes. Posso rotacionar ele 3D, acho que massa. Beleza? Então, preenchimento da forma, eu posso alterar aqui o preenchimento, contorno, certo? Ferramenta de localizar, substituir, selecionar, localizar para me localizar um texto dentro da minha apresentação, um caractere específico, alguma palavra. Substituir, para me substituir aquele texto por um outro, ou seja, ele encontra uma comparação, aquele que você está buscando e substitui já por um segundo texto. E selecionar. Basta selecionar tudo, selecionar objetos, painéis. Consigo selecionar por aqui também. Beleza?
Essa aqui é uma ferramenta interessante que está sendo implementada, né, no Office, que é a ferramenta de digitar. O que ela é? A partir do momento que eu clico nela, eu posso falar alguma coisa e ela vai escrevendo. Veja aqui lá. Ou seja, né, você quer escrever algo, ou às vezes você está tentando fazer um resumo de um texto. No Word também tem, tá? No Word a gente chegou a ver. Mas imagine se vocês estão querendo fazer um texto e vocês estão sem muita criatividade ali para escrever, né, no momento. Aí vocês começam a falar, começam a conversar, ou até mesmo para vocês gravarem a apresentação de TCC de vocês, para ver se vocês não falaram algo muito fora do contexto. Né, vocês podem colocar aqui para gravar e vocês falam, e o Office ele vai escrevendo para vocês o texto que vocês falaram, beleza? E nessa ferramenta, ideias de design, ele me dá pré ideias, né? Seguindo o padrão do meu Office, de ideias de formatação. No caso aqui ele não entregou nenhuma porque tá bem diferentão, né? Tipo, tem texto, tem gráfico, tem tudo. Então ele não me deu nenhuma ideia, beleza? Ele tá perdidão, tá mais perdido que segue um tiroteio aqui, certo? Então ele não me deu nenhuma ideia. Mas, por exemplo, se eu posso apagar aqui, vamos ver, apagar o texto. Então ele já me deu algumas ideias de formatação, certo? Beleza? Geralmente eles dão umas ideias legais aí, umas ideias bonitas. Nesse caso ele só deu ideia feia. Mas vamos lá. Inserir, na aba de inserir, contém as inserção um pouco diferente ali do Word, por exemplo. Mas você tem aqui, continua tendo, para você inserir tabelas. Então, por exemplo, aqui, vou apagar aqui e eu vou inserir uma tabela 3x3. Então, eu posso inserir uma tabela, certo? Dentro da tabela, eu tenho aqui as formatações, linhas, cabeçalho, linhas de coluna, linhas totais, últimas. Eu posso formatar ela da maneira que eu achar mais interessante, ou até mesmo selecionar aqui uma pré-formatação, certo? Um estilo já do próprio Office. Certo? Isso na tabela, na guia de design da tabela, tá? Porque no caso, quando na aba de inserir, eu não tenho essa opção. Mas quando eu clico na tabela, ele me dá essa opção de formatação, tá? Então, na abinha de inserir, nós temos, continuando, nós temos aqui um novo slide, novamente, facilitando a vida de vocês, nossa vida no geral, né? Então, essa guia, essa opçãozinha já está presente ali em duas abas, na página inicial e aqui no inserir. Então, inserir novo slide. Podemos inserir uma imagem desses dispositivos, imagem de estoque, imagens online. Podemos inserir umas imagens aqui na nossa apresentação. Podemos tirar foto instantânea. Ele vai abrir sua webcam, vai abrir sua câmera que está conectada no seu computador e já vai tirar foto. Nós temos aqui álbuns de fotografias que vocês, se for uma apresentação muito complexa, por exemplo, vocês querem fazer uma animação com várias fotos de família, de um casamento. Vocês podem subir essas imagens aqui para dentro e utilizando elas do álbum ali selecionado já, beleza? Nós temos as formas que vocês podem inserir, que é a mais completa daqui, né? Então aqui nós temos também as formas e aqui nós também possuímos essas formas, beleza? Os ícones, que ele vai buscar os ícones na internet. Então aqui todos os ícones que eu posso inserir na minha apresentação. Certo? E várias outras opções lá. Modelos 3D, posso subir um modelo 3D, um arquivo, por exemplo, aqui desse computador, que é arquivo que ele aceita. Ele é STL, RGBL, ou seja, formatos de edição 3D mesmo, no geral. SmartArt, essa aqui que a gente vai ver, tá? Por exemplo, vocês vê aquelas apresentações legais de listra com formas, é tudo daqui, tá? É o próprio Office que te dá essa opção. Gráficos, então você pode inserir gráficos aqui também, certo? E no caso do gráfico, ele te abre uma tabelinha de Excel para você editar os dados. Tá? Vou apagar aqui. É um novo slide aqui. Tá? Por exemplo, a gente vai inserir um gráfico
quero esse gráfico de coluna aqui, categoria e... Se eu tivesse os meus dados lá do Excel, basta eu copiar eles e colocar aqui, certo? Nesse caso, por exemplo, categoria 1 tirou 5, 5, na série 2 foi 6, na série 3 foi 7. Pronto. Certo. Então aqui eu já tenho os meus gráficos de uma apresentação. Imagina que eu não preciso tirar os dados, tirar um print, perder qualidade do gráfico para inserir. Por que eu falo perder qualidade? Porque nesse caso eu consigo colocar uma animação. Se for um print, eu não consigo, tá? Colocar uma animação de transição, beleza? Quando a gente estiver falando de animação, eu volto aqui para a gente inserir uma animação nele, beleza? Deixa eu até apagar aqui. Colocar gráfico e deixar ele mais centralizado aqui. Inserir um novo slide aqui. Então, gráfico, beleza? E essa é a diferença, porque no caso do gráfico, por aqui, nós conseguimos inserir animações no nosso Office, na nossa apresentação. Tá? Obter suplementos para você comprar na lojinha da Microsoft. Meus suplementos, né? Nunca comprei nada na lojinha, então você pode zoom de resumo, zoom de sessão, certo? Aqui, zoom de resumo. Vocês podem aplicar efeitos, né, de zoom, por exemplo, vou aplicar um efeito de zoom aqui. Certo? E podemos usar as outras opções. No caso aqui são links, tá? No caso, quando eu selecionar um dependendo do link, ele já vai direto para lá, beleza? Pode ver que ele criou várias seções aqui para mim. Então, seção Lauren Lipson, seção de resumo, tá? Então, ele criou várias seções ali. Continuando, nós podemos inserir comentários, tá? Caixa de texto, novas caixas de texto, que são essas caixas aqui, certo? Então, se eu inserir uma nova caixa de texto, posso escrever meu texto aqui dentro, beleza? Podemos cabeçalho e rodapé, word art, que são as animações, são as pré-formatações de um determinado texto. Então, eu quero coisa. Então, aqui ele já me dá uma pré-formatação desse texto, ali usando a forma que eu selecionei. Chique. E eu posso utilizar as várias outras opções ali, de acordo com o que eu achar mais interessante para minha apresentação. Continuando, nós temos data e hora, novo slide, número do slide, na verdade, objeto, equações, aquela mesma opçãozinha lá do Word para vocês inserirem uma equação sem precisar ajustar com espaço, vírgula e enter, certo? Podemos inserir um vídeo, um áudio e uma gravação de tela. Então, essas são algumas das opções aqui da abinha inserir. Por que eu falo algumas? Porque ao clicar dentro, você tem várias outras opções que merecem ser exploradas, certo? Você tem que... o pacote Office é uma ferramenta incrível, com dezenas de ferramentas que precisam ser exploradas e aprendidas, tá? É muito grande a ferramenta. Tem várias opções, tem vários jeitos que vocês podem utilizar ele para facilitar a vida de vocês, tá? Na ferramenta de desenhar, nós temos as ferramentas que foram muito utilizadas nas aulas remotas por possibilitar que eu faça determinados desenhos, certo? Desenhos ou escrever no próprio pacote, beleza? Que nada mais é do que aquela ferramenta de caneta ou borracha que temos nas apresentações, beleza? Então aqui, certo? E eu tenho alguns outros tipos de canetas aqui que eu posso utilizar ele, tá? Ferramentinha de régua, tinta em texto, tinta em forma, tinta em expressão matemática e repetição de tinta, certo? Algumas opções aqui da abinha de desenhar que nós temos. Já na abinha de design, nós temos alguns formatos, alguns estilos já pré-definidos para o nosso Office, certo?
que são diferentes daquela lá do novo, aqui da abinha de arquivo, certo? Porque aqui já são apresentações feitas com várias páginas, com vários formatos diferentes. Já aqui não, aqui já é somente o fundo, ele troca o fundo para todo mundo, ó, tá vendo? Então aqui ele já trocou, já usou esse padrão. Ah, eu gostei desse padrão, então ele já trocou para todos os nossos slides, já trocou para padrão diferente, beleza? Deixa eu colocar aqui a branco mesmo. E agora, presta atenção, agora é a ferramenta que muitos de vocês confundem na hora de fazer uma apresentação na faculdade ou em qualquer outro local. Quando você chega no local, vocês prepararam o slide e tal, passaram o final de semana inteiro, 2 semanas preparando o slide, e quando chega no local, o padrão do projetor das salas de aula ou do que você vai utilizar é 4x3. Veja, bugou tudo na nossa apresentação, né? Olha como ficou horrível. E isso pode acontecer com vocês, tá? Por isso que sempre que vocês forem preparar uma apresentação, tentem se informar qual é o padrão do projetor. Por que eu falo padrão? Porque os projetores mais antigos, eles não aceitam o padrão widescreen. Eles só aceitam o padrão 4x3, ou seja, o quadrado, né? Ou se... garantir ajuste. Ele só aceita aqui esse padrão que é quadrado. Eles não aceitam o padrão esticado, né? O wide. Então, prepare porque vocês podem perder ali formatação ou tempo para ajustar a apresentação de vocês por causa do projetor. Tá? Nós temos aqui algumas variantes de cores. Posso selecionar, né? O Office já me dá de padrão. E as ideias de design. As ideias de design ele me fornece algumas ideias para mim selecionar. Beleza? Formatar fundo. Nada mais é para mim trocar a cor de fundo ou inserir uma imagem no plano de fundo. Beleza? Fechamos aqui a guia de design e agora vamos para a guia de transição. Na guia de transição, nós podemos inserir efeitos para transitar de um slide para o outro, ou até mesmo de elementos do próprio slide. Por quê? Como assim, professor? Nós podemos, por exemplo, eu quero passar desse slide para o slide do gráfico usando um efeito. Vamos usar o efeito aqui de dividir. Então, vou colocar aqui para apresentar. Veja. Veja que ele pegou no slide acima. Por quê? Ele pegou no slide que está selecionado. Então, eu venho aqui, seleciono o slide e eu quero selecionar o efeito de piscar. Então, vamos lá. Apresentação de slide. Deixa eu ver se está gravando a tela para vocês. Tá? Então, ao passar, ele me dá aqui a transição. Certo? E aqui nós temos várias outras opções de transições que vocês podem ver. Por exemplo, vamos lá ver algumas, né? Fratura. Vou pegar aqui a fratura, que parece ser uma transição legal. Olha lá que massa. Então, a apresentação, ele me dá o efeito de transição. Beleza? E dentro do efeito, eu posso fazer algumas edições mais detalhadas, certo? Por exemplo, eu posso inserir um som. Então, vamos pegar aqui um som. Não sei se tem. Vamos pegar um som de martelo, certo? Duração de 1 segundo. Provavelmente vocês não vão escutar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá ver? Nem aqui saiu. Viu? Provavelmente vocês não vão escutar porque no caso não está gravando o áudio do PC. Só está gravando um áudio aqui conversado e o PC está sem caixinha de som. Mas vocês podem inserir aqui vários sons, certo? Da apresentação, para vocês dar mais efeito na apresentação. Ou se vocês estiverem fazendo uma animação, né, um GIF, aí você já tem a própria animação de, de áudio. Vocês podem inserir vários áudios aqui. E também pode inserir aqui vários outros áudios lá nas configurações dele. Então,
Vamos olhar aqui os outros da apresentação. Então aqui nós temos brilho, vortex, rasgar, vamos ver aqui o efeito. Certo? E várias outras opções de animação. Tá? Opções de efeito, faixas externas, olha lá. A gente pode editar da forma que a gente vai apresentar o efeito para a galera. Então, fratura, não tem nenhuma opção. As persianas aqui eu já tenho como selecionar, se eu quero ela vertical ou horizontal. E assim por diante, beleza? Professor, o senhor falou que ia ver a animação do gráfico. Sim, vamos lá ver? Então, aqui no gráfico eu posso inserir uma animação. Por quê? Porque a transição, ele vai pegar todos os elementos, certo? Mas, na animação, ela é diferente, tá? A animação, você pode colocar, inserir ela dentro de um elemento de um texto. Ou seja, dentro do elemento. Então, eu vou pegar aqui no gráfico e no slide. Eu quero aqui estático, beleza? Os dois pegou junto. Só que agora eu quero editar ele. Então, vamos selecionar ele. Painel de animação. E eu quero que esse aqui não seja junto. E seja iniciar ao clicar. Certo? E aqui eu posso regular o tempo de execução. E agora a gente pode apresentar. Então vamos lá, a animação dele. Apresentar o slide. Então ao clicar, olha lá. Ah, professor, ele apresentou tudo de uma vez, né? Vamos colocar para apresentar as colunas, uma por uma? Sim, bora lá. Então você selecionou o elemento textual aqui, o elemento das colunas. Vou colocar aqui o surgir. Tá vendo que ele pegou em todos ainda. Então vamos selecionar só aqui. Pegar aqui, painel de animação. Vamos, opções de efeito. Flutuante. Ao clicar, animação, mover antes. Dividir. Um elemento de cada vez. Painel de animação. Pincel. Aqui no slide ele não está dando a opção nessa de, por dizer, a partir de inserir uma apresentação por vez, tá? Então, opa, Ctrl Z. Então aqui ele me dá a opção apenas de inserir a animação do slide inteiro. Porém, eu tenho várias opções que eu posso colocar, né? Várias opções de slide que eu posso inserir de apresentação, tá? Posso adicionar, vamos pegar aqui aparecer. Vamos ver. E aqui eu posso inserir várias outras animações. Vamos ver aqui como ficou. Isso aí. Então, nós temos aqui várias opções de animação que vocês podem inserir e também de transição, tá? Transição para vocês transitar de um slide para o outro e animação para vocês fazer animação dentro do seu próprio slide, beleza? Vocês podem iniciar com o elemento escondido e ir apresentando eles de várias maneiras, beleza? Então aqui tem várias outras opções de efeitos. Aí, ó. Por série, por categoria ou por elemento de série, beleza? Então essas são as opções que eu tenho aqui dentro do gráfico, tá? Eu posso selecionar aqui a animação que eu quero e selecionar como que eu quero, se é por categoria, olha lá. Então categoria 6, vou colocar uma apresentação mais... Vou pegar aqui o aparecer, né? Porque em gráfico deve ser mais... Tem que ser uma apresentação mais... Pode dizer mais, né? Mais séria, né? Então por categoria. Por categoria e... Vamos selecionar aqui. Duração automática ao clicar. Então aqui ele me dá todas as apresentações. Então vamos aqui inserir. Gráfico. Aí eu clico, ele gera aqui a primeira categoria.
segunda categoria, terceira categoria e quarta categoria. Nessa eu consigo fazer a apresentação. Ah, professor, eu queria por colunas. Posso vir e por série, né? Por série, que agora quando eu for apresentar, série 1, série 2, série 3. Beleza? Então agora a gente já tem aí o controle da nossa transição e da nossa animação. Logo acima, nós temos aqui as opções de formatação. Nós temos aqui na animação, nós temos a duração do tempo, o atraso, se eu quiser colocar um atraso, eu clicar e ele gerar um atraso para depois aparecer. Podemos reordenar a animação, podemos configurar aqui o modelo de disparo, certo? E várias outras opções ali de transições de animação que nós podemos ter, beleza? Na guia de apresentação de slide é a ferramenta onde você irá controlar como que você quer apresentar. Por exemplo, apresentar do começo, ou seja, se eu clicar aqui, ele vai apresentar do primeiro slide, do slide atual, vai começar a fazer a apresentação desse slide, apresentação de slides personalizadas, configurações de apresentação de slide, então aqui eu posso configurar todas as minhas configurações de apresentação. Podemos ocultar um slide específico, testar apenas um intervalo, ou seja, você está fazendo uma apresentação, certo? E você quer apenas testar ali quanto tempo que você vai demorar para aquela apresentação, quanto tempo você vai demorar para apresentar, você pode fazer isso por aqui. Registro, né, para você registrar esse slide, fazer um acompanhamento dessa apresentação. Executar narração, usar intervalos, mostrar controle de mídias, certo? Então aqui nós temos várias opções de você configurar ainda mais e muito mais legal sua apresentação. O monitor que eu quero que apresenta, no caso eu tenho dois monitores, então um monitor principal ou um monitor secundário, que eu quero que faça a apresentação dos meus slides. Configurações de legendas, certo? E algumas outras opçõezinhas aí. Nós temos também na abinha de gravar, para você gravar a sua apresentação de slide, beleza? Como assim, professor? Lembra lá da animação? Para você fazer uma animação, você pode gravar essa animação e criar suas animações, beleza? Você pode gravar um áudio, pode gravar da tela, pode gravar do slide atual ou do começo. Você pode fazer várias gravações de slides aqui. Limpar todos de gravação, salvar como apresentação, pode exportar os vídeos, certo? E é uma guiazinha aqui para você aprender mais. Na abinha de revisão, nós temos as opções de revisão de texto, revisão ortográfica, revisão dicionário, revisão e atualizações gráficas, beleza? Aqui muitas pode confundir que é a seguinte maneira. O seu Office está atrasado, por exemplo, quando eu falo atrasado, tipo, está desatualizado. E ele está contando ali que algumas palavras, de acordo com a nova alteração, com a última alteração ortográfica, ele não está levando em consideração. Ele está dizendo, eu escrevo certo, ele está dizendo que está errado. Certo? Você pode vir e fazer as atualizações por aqui, tá? Verificação, adicionar de sinônimos, você pode fazer as alterações e também obrigar ele, forçar ele a atualizar esse dicionário. Você pode pesquisar dentro da sua slide, traduzir, então aqui dentro do próprio Office, no geral, do pacote Office, não só dentro do PowerPoint, você tem a ferramenta de tradução, tá? Você tem aqui para inserir um comentário. Esses comentários eles não apresentam na apresentação, tá, de slide. Nós temos a ferramenta de comparar os slides, ou combinar, né? Ou seja, você tem duas ferramentas, duas slides diferentes, vocês querem combinar eles numa maneira única, né? Combinar esses slides. E aí depois de combinar, você tem aqui a opçãozinha de aceitar, rejeitar, anterior, próximo e assim por diante. E na ferramenta de exibir, nós temos a formato de exibição. Se eu quero aqui formato normal, exibição de estrutura e tópicos, classificação por slide, anotações, modo de leitura, certo? Então nós temos algumas opções aqui de, de formas de apresentação do slide. Transições, aqui no caso, modo de exibição do mestre. Opa, slide mestre.
Então, como que ele vai fazer? Tipo, você pode ter aqui uma níveis, né, de apresentação. Você pode configurar ele. Nós temos aqui folheto de mestre, anotação mestre. Podemos colocar régua, linhas de grade e as guias, certo? Podemos colocar ou não exibir ou não as anotações. Essas anotações são aqui embaixo, não são os comentários, tá? Então, essas aqui são as anotações de texto. Gente, eu vou mostrar para vocês para que serve ele legal agora. Né? Vamos lá. Vamos pegar aqui o texto, lorem y. Vou colocar aqui. Imagine que vocês estão fazendo uma apresentação e tem essa opção, tá? Porque nem sempre vocês conseguem colocar essa opção, pois você precisa ter dois monitores. Ou você precisa ter o projetor e o seu notebook, ou um computador com um segundo monitor e o projetor para você fazer essa apresentação. A diferença é o seguinte: quando você apresenta esse slide, certo? Para vocês aí está sendo apresentado normal a tela de slide. Mas eu vou mudar para que vocês consigam ver a segunda tela. Então, entre alterar, então, que vocês estão vendo já o modelo de segunda tela. Essa aqui é a apresentação do projetor. Olha o efeito de zoom, certo? Nossas transições. Deixa eu ver onde que a gente colocou as anotações. Vou colocar aqui no último slide. Então, vou colocar aqui no último slide. No penúltimo slide. Vou colocar no slide de gráfico aqui. Então, ao apresentar o slide, agora vocês já vão ver. Não, viro direto. Deixa eu alterar aqui a configuração. Então, agora vocês estão vendo. Perceba que ele me dá o que eu escrevi, certo? Ele me mostra as opções de como que os comentários que eu coloquei lá, certo? Por isso que eu falei que vocês só conseguem fazer isso se caso vocês tiverem ali um segundo monitor. Porque essa é a tela do segundo monitor. Então aqui, por exemplo, vocês podem colocar palavras-chave ou frases-chave que remeta à apresentação do gráfico, tá? As pessoas, o seu público, estará vendo exatamente essa janela. Ela não estará vendo o seu comentário, somente essa janela aqui, beleza? Igual que vocês estavam vendo até agora nas apresentações. E aproveitando que eu já estou aqui, vamos apresentar para vocês algumas opções dessa janela. Você tem aqui mostrar barra de status, que nada mais é, não tem aquela barra do menu iniciar. Se ela estiver marcada, ela vai mostrar lá na tela de apresentação. Exibir configurações, para me alterar. Então, clicando aqui, eu altero a exibição. Olha como que é. A barra de status aqui vocês não vão ver porque não está no menu principal. Então, posso trocar. Posso duplicar a apresentação de slide, ou seja, a apresentação de slide vai estar nos dois monitores. Encerrar a apresentação. Tenho aqui a apresentação do slide atual e do próximo slide. Ou seja, esse aqui é o slide que está sendo apresentado e esse aqui é o próximo slide. No caso, é um slide em branco. Nós temos aqui a ferramenta de desenhar. No caso, quando eu cliquei aqui, ele vai para o próximo, beleza? Mas eu posso vir e usar a ferramenta de caneta para fazer desenhos aqui, beleza? Tenho também aqui formato. Isso aqui só eu consigo ver, ou seja, lembra lá das sessões? Olha aí como que fica legal agora para mim organizar minhas sessões. Posso ampliar o slide, então ele já dá um zoom para mim. Posso aqui escurecer e voltar normal a apresentação. Então, para deixar ele escuro, ou para mim fazer alguma coisa, mexer em algum slide. Posso também ativar ou desativar as legendas. No caso aqui, ele já vai digitando tudo que eu falar, ele já vai escrevendo. Olha lá. Isso aqui é legal para uma apresentação onde você tenha pessoas surdas, né? Consiga ler como que foi feita a sua apresentação, fazer a sua apresentação.
E é exatamente assim que eles vão ver. Quer ver? Deixa eu mudar aqui. Olha aqui embaixo, ele já vai inserindo as legendas para você. Beleza? Isso aqui é uma ferramenta muito legal do, do PowerPoint em geral, da ferramenta Office em geral. Tá? E aqui eu tenho algumas outras opções. Tá? Último slide exibido, ocultar, tela, configurações, configurações de legendas. Então, há algumas outras opções para mim inserir. E clicando em encerrar a sessão, ele vai fechar o PowerPoint. Tá? Então aqui, deixa eu manter, e ele vai manter aqui a minha escrita. Tá? Vamos caminhando aqui já para o final da nossa aula, vamos finalizar então. Na Exibir, nós temos a ferramenta de zoom, ajustar a janela. Temos aqui as ferramentas de escala e algumas outras ferramentas legais aqui, como organizar as janelas, aí como que fechar. No caso, quando você estiver mais de um Office aberto e você queira ajustar, manter os dois abertos. Vamos lá ver a animação do Clip Art. Então aqui eu vou colocar aqui. Eu quero um novo slide. Inserir, novo slide. E eu quero sem nenhuma animação aqui de... Diminuir o texto. Então aqui nós temos vários tópicos, beleza? E eu quero inserir. Eu posso inserir aquela forma, né? A forma de Smart Art. Eu posso vir, perceba que ele já me dá várias opções. Então eu quero inserir desse formato aqui. Ele já te preenche para você fazer a inserção dos textos. Ah, professor, quero fazer algo automático. Vamos fazer algo automático. Vamos inserir uma nova seção aqui, título pequeno. Vou colocar aqui, olá. Vou colocar aqui, texto 1, certo? E dentro dele vou colocar aqui, subtexto 1. Vou colocar 2, 3, copiar, colar aqui, 2. Tá bom. Preenchi com meus tópicos, certo? Texto 1, texto 2, texto 3, subtexto, títulos, pontos, informações importantes, da maneira que vocês acharem que for a apresentação de vocês. Eu posso vir em ideias de design, vamos ver se ele vai me dar umas ideias legais, e ele já me preenche aqui, ó, com as ideias. Veja que legal. Texto 1 já me dá os ícones, já me preenche, já me dá umas formas legais, já dá umas formas interessantes para que eu use. Olha lá. Mas, vamos lá, vou botar aqui. O legal é a gente fazer aqui os Smart Art, né? Então, selecionei Smart Art, eu quero um Smart Art de lista. Qual que fica legal aqui? Esse aqui fica legal, né? Que é igual esse do azulzinho aqui. Vamos pegar este de marcação. Então eu posso repassar meu texto aqui, tá? Ou eu posso, para facilitar a vida de vocês, eu já tenho o texto, certo? Eu já tenho o texto aqui preenchido. Você pode clicar com o botão auxiliar e ir em converter. Cadê? Editar, tamanho. Cadê converter? Editar texto, Alt. Tem que selecionar aqui o texto, tá? Selecionou o texto, converter em Smart Art e ele já me dá algumas opções que eu posso utilizar com esse padrão. Então aqui eu tenho, vamos pegar esse de lista e eu consigo alterar o tamanho dele para não ficar quebrado ou até mesmo diminuir o tamanho da fonte.
E eu posso inserir a animação dele, certo? Posso inserir alguma animação. Posso também trocar as fontes, fundo, mas isso aí é ideias para vocês irem fazendo. Posso vir aqui e na animação e colocar aqui para aparecer, só que eu quero um por vez. Olha lá que legal, viu? Então agora eu já tenho a animação perfeita para minha apresentação aqui, no caso, para vocês. Beleza, galerinha? Então, essa foi nossa aula de PowerPoint. Espero que vocês tenham aí conhecido o PowerPoint, beleza? Para quem nunca mexeu, para quem nunca mexeu, nunca abriu o PowerPoint, essa foi uma aula para vocês aprenderem, para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças, beleza? Então, eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula.